Este é o programa Debate Brasil e eu sou o Paulo Passarinho. Hoje o nosso tema em discussão será sobre a reforma política. Para tanto, recebemos em nossos estúdios Glauber Braga, parlamentar eleito e reeleito pelo Partido Socialista Brasileiro do Rio de Janeiro, e Chico Alencar, parlamentar do PSOL do Rio de Janeiro. Chico Alencar, Glauber, muito obrigado pela presença de vocês. Prazer. O nosso tema é sobre a reforma política num momento muito grave da situação política brasileira, da situação política nacional, especialmente frente a essas inúmeras denúncias de corrupção, mostrando muito bem o relacionamento de grandes corporações empresariais com o mundo da política. Mais do que nunca, o tema é relevante e pertinente. Nós sabemos que dentro do Congresso tramitam várias propostas de reforma política, bem como na sociedade há um debate colocado e, mais do que isso, a exigência de mudanças. Como vocês veem a possibilidade de, na próxima legislatura, termos finalmente uma reforma política séria no país? Chico. Eu vejo com um ceticismo esperançoso. O que quer dizer isso? Pode acontecer e avançar em função da profunda crise que é sobretudo do financiamento do sistema político dominante no Brasil. O rei está nu, a fratura está exposta, o conluio de cartéis, especialmente de empreiteiras, que, de qualquer forma, tocam as principais obras do dito desenvolvimento brasileiro. Não são nada irrelevantes, nem secundárias. Mas também bancos, mineradoras, enfim, são esses que vertebram o sistema político eleitoral brasileiro. 70% dos parlamentares da nova legislatura foram eleitos com esses recursos, desses agentes aí muito importantes. E é claro que é uma força de inércia, portanto. Ninguém quer mexer num sistema que, ao fim e ao cabo, nos elegeu ou reelegeu. Por outro lado, como isso implica em corrupção, contratos públicos de favorecimento, atuação não só na esfera federal, também dos grandes municípios, dos estados, repete-se a privataria tucana, os mensalões, seja o do PT, seja do DEM, seja dos mineiros do PSDB, o Trem-Salão de São Paulo e agora esse Petrolão. E tudo tem ligação com financiamento de campanha, com financiamento dos partidos. Então, essa podridão chegou ao seu grau máximo, né? Esse cupim da República tem que ser dedetizado. Eu acho que por força dessas evidências, a gente pode caminhar não só no Congresso Nacional. Espero também, e antes até da nossa posse, da nova legislatura, que o Supremo Tribunal Federal conclua o julgamento que torna inconstitucional, que reconhece como inconstitucional o financiamento empresarial de campanhas. Seria um marco importante. Não resolve tudo, só isso não é a reforma política estrutural, mas a gente tem que ir por etapas. Eu também, além de não ter muita certeza se o novo Congresso, ele próprio, de moto próprio, vai avançar na reforma política, também tenho certeza de que outros entes da República, como a Justiça, podem avançar nesse sentido, podem dar uma contribuição. E, sobretudo, o essencial, o cidadão comum, se interessar por essa temática, se mobilizar. A Iniciativa Popular de Lei, que já tem 600 mil assinaturas, liderada pela OAB e CNBB, a propostas de constituinte exclusiva para a reforma política, de um plebiscito para ver se o povo quer essa constituinte exclusiva ou não. Tudo que agita, tudo que joga a discussão para a rua, eu acho que é saudável, ainda mais num momento de crise profunda como esse. Glauber Braga, e as suas esperanças? Nós temos muitos projetos dentro do Congresso, mas há muitos anos, de alguma maneira, esse é um assunto que não progride. O Chico Alencar lembrou, inclusive, de julgamento que está em tramitação do Supremo e que poderia coibir o chamado financiamento empresarial das campanhas. Entretanto, o ministro Gilmar Mendes, em abril desse ano, já há muito tempo, pediu vistas ao processo
e as mudanças que poderiam já incidir nesse atual processo eleitoral que acabamos de passar, não foi possível. Qual a sua avaliação sobre o papel do Congresso a partir de agora? Olha, em primeiro lugar, tem uma avaliação, né, que muitos fazem previamente, de que o perfil do Congresso Nacional, principalmente da Câmara dos Deputados, para essa nova legislatura, ele ficou mais conservador. Mas eu acho que é importante a gente fazer essa avaliação na ação. Ou seja, a partir do momento em que a legislatura começar, que a gente puder verificar claramente a interação da sociedade com o novo parlamento, é que a gente vai poder verificar quais são as características de fato do Congresso Nacional eleito nas eleições de outubro desse ano. Mas sobre as minhas expectativas, né? Se eu fosse fazer uma avaliação prévia de perfil, a minha expectativa seria negativa. Mas da mesma forma, porque a avaliação é de que determinadas bancadas que representam um perfil mais conservador, eles tiveram um aumento na sua representação, e outras bancadas, como por exemplo aquelas que representam os direitos e garantias dos trabalhadores, tiveram uma diminuição dos parlamentares que claramente estão ligados a elas. Foi feito um levantamento até preciso quanto a isso. As de viés progressista e com alguma sintonia com os interesses dos trabalhadores diminuíram 7%. As de aspecto conservador, defensoras rigorosas assim do capital, dos interesses dos grupos mais privilegiados e conservadores também na parte dos costumes, cresceram 11%. Mas, Glauber, desculpa essa interrupção, só para dar uns dados. Tem um centrão gelatinoso lá no Congresso, vai continuar tendo, que de acordo com a galeria e a pressão da rua, pode se movimentar. À direita ou à esquerda. Por isso a minha avaliação de que a gente tem que ter, na prática, a determinação do que vai ser a representação desse parlamento. Então, sim, é importante que aqueles agentes que têm uma capacidade de multiplicação das suas ideias, primeiro, eles possam dialogar mais, né? Hoje a gente está tendo aqui no programa a oportunidade de ter o Chico, que é um parlamentar do PSOL, que é um partido fundamental para o Brasil e para a Câmara dos Deputados, mas que a gente consiga dialogar PSOL e outros partidos e outros parlamentares de outras agremiações que possam contribuir para que a gente represente também uma resistência. Agora, necessariamente, as modificações que a gente vai poder ter positivas vão depender de uma pressão positiva da sociedade civil organizada sobre as votações e os temas que têm que ser tratados e trabalhados no parlamento. Eu já vi votação começar perdida e terminar aprovada, a partir do momento em que a sociedade acompanhou de perto, participou da votação, exerceu a legítima pressão sobre os parlamentares. Isso a gente vai ter que ter, ou seja, necessariamente a gente precisa ter uma maior participação da sociedade civil organizada no dia a dia do parlamento. A reforma política que nós queremos, e por que a dificuldade de fazer a reforma política? Porque cada um tem a sua reforma política embaixo do braço. A reforma política que a gente quer e espera não é aquela que vai restringir o número de partidos, não é aquela que no final das contas vai restringir o direito das minorias de poderem estar se colocando. A reforma política que a gente quer é aquela que amplie a capacidade da política, ou seja, é aquela que faça com que os instrumentos de participação direta da sociedade possam estar sendo trabalhados de maneira vigorosa. É aquela que trabalhe necessariamente o financiamento público das campanhas eleitorais. Essa é a reforma política que a gente quer e precisa fazer, mas necessariamente precisa ter uma relação direta com a sociedade civil, influenciando aquilo que vai ser a reforma a ser votada. Glauber, o Chico citou a importância dessa pressão popular e, inclusive, objetivamente, a lei de iniciativa popular que tem à frente a CNBB e a OAB. Você acredita que os parlamentares, os partidos possam receber essa proposta desde que ela tenha 1,5 milhão de assinaturas? Me parece que é isso que exige-se para uma lei de iniciativa popular. E assim como ocorreu com a lei contra os fichas sujas, a lei do ficha limpa, possa se tornar uma realidade? Olha, eu acredito que sim, ou seja, existe uma possibilidade concreta de se transformar numa realidade a partir do momento em que o parlamento seja positivamente sensibilizado com as propostas a serem apresentadas, né? E essa sensibilização daqueles parlamentares que já têm uma identidade com os segmentos da sociedade civil organizada que têm bandeiras claramente progressistas é fácil. Agora,
como o Chico teve aqui a oportunidade de dizer, tem um conjunto de parlamentares que não estão ainda participando ativamente dessa discussão. A nossa tarefa é convencer esses parlamentares da necessidade da votação de uma reforma política verdadeira. Essa é a nossa tarefa, essa é a nossa missão para esse início de legislatura agora em 2015. Chico, dentro o Glauber lembrou muito bem, há várias concepções e posições distintas em relação a mudanças na legislação eleitoral. Como é que você vê essa questão à luz do projeto de lei de iniciativa popular, que de alguma maneira dá um outro rumo a essa discussão? Nós já tivemos a oportunidade de ouvir representantes de movimentos sociais aqui no Debate Brasil a respeito do conteúdo dessa proposta encabeçada pela CNBB e a OAB. E certamente ela se confronta muito com interesses dos partidos hoje dominantes. Como é que você vê esse confronto? É um confronto. E a correlação de forças hoje é desfavorável à aprovação dessa iniciativa popular de lei, das eleições limpas e da reforma política democrática, é o nome. Ela tem talvez 3 eixos centrais, é bem longa, detalhada, mas o primeiro acaba com financiamento empresarial. Permite o financiamento individual, cidadão, particular, portanto, num limite de R$700 um salário mínimo para a contribuição de cada pessoa. Segundo, ela estabelece algo que o Aécio disse desconhecer, ele que se diz tão amigo do Dom Moll, que é o bispo diretor da PUC de Minas Gerais e que coordena pela CNBB essa iniciativa. Mas o Aécio, eu lembro num debate com a Dilma no segundo turno, ele falou, não entendo isso de eleição proporcional em 2 turnos, não sei o que é isso. Explico, senador. Você vota no primeiro turno, além dos candidatos majoritários, se for eleição municipal ou nacional, estadual e nacional, é a mesma coisa, você vota no candidato, a prefeito, a governador, a presidente, e vota no partido da sua preferência. No segundo turno das eleições proporcionais, você escolhe candidatos e entrarão aqueles que conseguirem ocupar as vagas que você, eleitor, também destinou àquele partido. Dependendo da votação do partido no primeiro turno, da sigla, é assim na maior parte dos países, você vota no partido e não na pessoa, no indivíduo, aí você tem direito a 5, 6 cadeiras. E a vantagem, a lista não fica cartorial nem manobrada por caciques partidários. Quem escolhe também quem vai compor aquelas 5, 10, 2 vagas de cada partido naquele legislativo, municipal, estadual ou nacional, é o eleitor. Isso é muito interessante, é engenhoso, mas o que é muito engenhoso no país da jabuticaba não prospera muito. As elites dominantes morrem de medo disso. E também mais, alternância de gênero. Na lista, né? Os partidos só teriam direito a apresentar o dobro de candidatos que as vagas delegadas eleitas pelos eleitores já teriam sido definidos no primeiro turno. Obedece ao princípio do que os formuladores da proposta chamam de transparência, porque isso hoje já existe. Hoje, quando a gente escolhe um candidato, o primeiro efeito da escolha de um candidato é delegar aquele voto ao seu partido ou coligação. O segundo efeito é classificar aquele indivíduo escolhido na lista do partido ou da coligação. Agora, poucos eleitores sabem disso, né? Então, por isso, os defensores da proposta chamam a atenção a respeito do princípio da transparência do processo eleitoral para o próprio eleitor, né? Agora, de qualquer forma, Passarinho, eu acho difícil uma proposta tão boa assim, exatamente por ser boa, muito democrática, ter êxito completo. Eu entendo que a gente possa ter alguns avanços no sistema político a partir dessa crise profunda da roubalheira, porque está muito vinculado o financiamento de campanhas com a corrupção. Por isso a gente diz que a corrupção no Brasil é sistêmica, estrutural, larvar, histórica, né? E os grandes partidos todos estão meio prisioneiros disso aí. Então pode ser que isso favoreça um movimento de mudança mais profunda, mas não talvez a esse ponto. Se a gente tira
a empresa privada do financiamento de campanhas e estabelece um teto bem austero para gastos de campanha, não precisa ser os 6 milhões de reais de alguns candidatos vitoriosos a deputado aqui no Rio, na bancada de 46 que o Rio elegeu, teve gente que não gastou 500 mil, 1 milhão de reais. Então é possível operar com ideias e causas, embora o voto de opinião esteja cada vez mais difícil. Me contaram, não tenho provas, não posso, portanto, fazer a denúncia, que há candidatos que chegam no interior, o Glauber, que vem da região serrana, mas é um deputado do Brasil que pensa grande, ele conhece essas práticas. Você compra o vereador, paga uma mesada para o vereador de Macuco, sei lá de onde, e durante o ano eleitoral. Mas me arruma tantos votos aí, hein? Agora a coisa está sofisticando. Me contaram que houve a relação direta. Alguém chegava, emissário de um candidato muito endinheirado, e comprava um líder comunitário. 30 mil reais, você garante 500 votinhos aqui na comunidade? Ah, pode deixar. Vou pagar adiantado até, em dinheiro vivo. E assim foi. Mas a percepção, viu, Chico, é que nessas eleições, esse tipo de prática também, o que é interessante a gente poder avaliar, ela também diminuiu a sua capacidade de repercussão. É isso que eu sinto na vivência do interior. Se, por um lado, o voto de opinião tem diminuído, a capacidade desse sujeito comprar o cabo eleitoral ou comprar o vereador não está sendo suficiente para, em períodos anteriores, ele ter a votação que já teve. Ou seja, e o que está acontecendo, então? A que você atribui isso? A minha grande preocupação é a seguinte... Ainda que se reeleja. Ainda que se reeleja. A minha grande preocupação é a seguinte: o que está se ampliando é o número de eleitores que votam em branco, nulo, ou que se abstêm de votar. Ou seja, ele nem necessariamente entra na prática, que é de alguns parlamentares, de, no final das contas, vender o seu voto, mas ele não necessariamente está vindo para aquele voto de opinião ou para aqueles eleitores que fazem a defesa da ideia. Está se ampliando a tese da não política, da antipolítica, e quando essa tese fica muito forte, a gente tem um aumento muito grande daqueles que deixam de exercer o direito de voto. E essa é uma preocupação que não pode deixar de ser colocada. Sem dúvida, é uma consequência negativa, mais uma que a gente observa nesse momento. Nós vamos a um breve intervalo no nosso programa, voltaremos em seguida com essa conversa muito importante aqui com o deputado federal Glauber Braga e com Chico Alencar, também deputado federal, a respeito da reforma política no Brasil, a sua premente necessidade. Dentro de instantes estaremos de volta. As reservas do pré-sal estão estimadas em 10 trilhões de dólares. Quantia suficiente para erradicar todas as mazelas do nosso país. Estamos de volta com o nosso programa Debate Brasil, hoje conversando com o deputado Glauber Braga e com o deputado Chico Alencar a respeito do tema da reforma política. Glauber, a reforma política já foi objeto de muitas discussões, inclusive encaminhamentos em comissões específicas na Câmara. Eu me recordo, por exemplo, que uma proposta original do deputado, se não me engano, Henrique Fontana, do PT, foi muito debatida e foi objeto, inclusive, de negociações que aparentemente apontavam para uma solução positiva em termos de transformação desse capítulo da nossa história. O triste capítulo das eleições tão dominadas pelo poder econômico. Por que dentro do Congresso essa proposta, bem como outras semelhantes, não tem condições de se tornar realidade? Olha, em primeiro lugar, por aquilo tudo que a gente já falou, né? Ou seja, uma correlação de forças que é negativa para mudanças que sejam substantivas.
Ou seja, parlamentares que se elegeram com uma regra e que não querem a modificação daquela regra, exatamente porque consideram que com a modificação eles não se elegeriam. Agora, tem alguns pontos das próprias propostas que foram apresentadas por Henrique Fontana, que muitas delas eu respeito, né? E respeito o deputado Henrique Fontana, mas que precisavam ser trabalhados de uma melhor maneira. Vou dar o exemplo no que diz respeito ao financiamento das campanhas. Ele estabelecia que você tinha que finalizar, ou seja, não poderia mais haver o financiamento de empresas. Mas, ao mesmo tempo, essa mesma restrição não era estabelecida para os partidos políticos. Por que eu digo isso? Porque hoje é uma ilusão a gente dizer que as campanhas eleitorais, elas começam, pelo menos na sua concepção, pelo menos exatamente na formulação do que serão as campanhas, nos 3 meses que a Justiça Eleitoral assim permite. Então, quando você permitia que os partidos políticos recebessem doações de empresas e só fosse rejeitada essa possibilidade no período da campanha eleitoral, a proposta de Henrique Fontana, na verdade, ela se desenvolvia menos do que poderia, né? Mas o objetivo, para mim, principal é exatamente esse, ou seja, esse é o principal óbice. A gente está num sistema onde necessariamente existe uma relação muito sólida, de muitos anos, historicamente já colocada, entre as forças políticas, entre os segmentos empresariais, que dominam as matérias que vão ser votadas, em boa parte, no Parlamento brasileiro, seja na Câmara dos Deputados, seja no Senado Federal. Esse é o impeditivo de uma reforma mais ampla, ou seja, é uma cultura que já está estabelecida de acordos que foram formulados há muitos e muitos anos. Essa relação das construtoras com o poder estabelecido vem de longe e, infelizmente, marca a nossa história. Washington Luiz, presidente antes de 1930, já falava que governar é abrir estradas, o que mostra a influência e a importância das construtoras no nosso mundo político. Chico Alencar, sobre essas propostas, não só do deputado Henrique Fontana, como outras propostas, elas apontam para mudanças que vão além da questão do financiamento das campanhas. O deputado Glauber chamou muito bem a atenção para um ponto que seria falho nessa proposta Henrique Fontana. Inibe o financiamento privado, empresarial, das campanhas, mas permite o financiamento das empresas aos partidos. Por outro lado, há muitas discussões a respeito, inclusive, de como melhor poderíamos escolher os nossos representantes. Uma delas, por exemplo, advoga a adoção, conforme ocorre em países da Europa, do voto distrital. Você é a favor disso? Não. Até porque o Brasil já tem um voto distrital, assim como tem cláusula de barreira, hoje em dia, inclusive financeira. Quem não tem uma merrequinha mínima, pelo menos R$100 mil, que não é pouca coisa para o comum das pessoas, não se elege. Não tem chance, a não ser que seja uma personalidade, um radialista, um futebolista, um ator. Aí celebridade pode ser. Mesmo assim, algum tem que gastar para produzir a televisão. Tem um mito de que aquele horário eleitoral é gratuito. Não é gratuito nem para o poder público, tem que ressarcir as empresas concessionárias de televisão e rádio do que eles receberiam em termos de publicidade naquele período, então tem isenção de impostos ali, as TVs e rádios não perdem nada com isso, e não é gratuito também a produção, você não pode, mesmo aqui a nossa que é despojada, franciscana, algum gasto dá. Imagina essas películas que fazem aí para vender o sabonete, ou melhor, o candidato com seu invólucro atraente. Bom, ainda assim, tem cláusula de barreira, portanto, desse tipo, não explicitada, e tem o voto distrital, ou seja, você está num estado que já é um distrito, que seriam os distritos numa eleição nacional, né? O desenho dos distritos. Pois é, complicado, além dos 27 estados e o Distrito Federal. E também tem um voto muitas vezes regionalizado, para vereador, nem se fala, em cada município, para estadual também, e mesmo para federal. São poucos dos 46 deputados que o Rio de Janeiro elegeu, poucos são com votação muito distribuída no estado inteiro.
Eu, embora tenha tido voto, pelo que eu vi dessa vez, em todas as urnas, pelo menos umzinho, é evidente que 65% da minha votação ficou aqui no Rio de Janeiro. Certamente o Glauber teve uma votação justa, por sinal, muito forte, expressiva na região serrana. Portanto, ele tem uma representatividade já, de uma certa maneira, distritalizada, mas não com o tacão do distrito que vai eliminar as minorias, porque no distrito você elege um ou outro e sobra, não tem mais ninguém. Você, então, na verdade, abole com o caráter da proporcionalidade. Apenas o candidato mais votado fica com a representação do distrito. Tá falando aqui contigo, como o Chico falou, em Nova Friburgo, por exemplo, eu tive 45% dos votos válidos. Provavelmente, se a cidade de Nova Friburgo fosse um distrito, você seria o distrital. Eu estaria aqui advogando em causa própria, mas não, né? Eu não considero que esse seja o melhor encaminhamento, né? Não é o fato. Eu também, por exemplo, como Chico, acabei tendo voto nos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro. Mas o que vai garantir a representação, e uma representação importante, é exatamente a possibilidade de que a gente não tenha uma divisão por distritos dentro do estado e que sim que você garanta, no final das contas, que as correntes de pensamento possam estar representadas dentro do parlamento brasileiro. E o voto distrital, ele diminui essa possibilidade. Ou seja, você ter o voto proporcional, ele garante o que já é bastante difícil, que o voto de opinião, que as correntes de pensamento, e aqui a gente não está falando só das correntes de pensamento de esquerda, não, ou seja, as próprias correntes de pensamento, às vezes, que são de direita, pelo voto proporcional, acabam conseguindo se fazer representar no parlamento, mas pelo menos você garante a pluralidade, ou seja, do jeito que a gente vai, se estabelecer o voto distrital, você não vai ter pluralidade de pensamentos ali colocado. Pelo contrário, você vai ter a concentração de um pensamento de natureza mais conservadora e com uma capacidade ainda maior do poder econômico em estar fazendo a influência daquelas eleições. Porque ele vai ter a capacidade do financiamento das eleições no embate direto entre um candidato e outro. Então vai dificultar a pluralidade na representação do parlamento e por esse motivo exatamente eu sou contrário à adoção nesse momento no Brasil do voto distrital. Chico, com relação a esse ponto, qual é a sua avaliação sobre a posição hoje predominante dentro do Congresso? Eu acho que está bem dividido. Eu não sei exatamente qual é a posição atual do PMDB, aliás o PMDB é muito gelatinoso, né? Ele tem algumas posições pouco claras. Em relação ao voto distrital, por exemplo, não sei, o Michel Temer, que é o presidente nacional do partido, vice-presidente da República, ele disse que tinha uma ideia lá dos distritões. E quando você ia ver, nas eleições nacionais, quase que correspondiam aos estados brasileiros. Não ampliava muito essa definição geopolítica de onde os candidatos seriam votados. Mas não sei nem se essa é uma posição do PMDB. Então eu diria que o PSDB assume forte, né? Ele fala distrital misto. Né? Eu queria que você colocasse para os nossos telespectadores essa você elege uma proposta. Uma parte com voto nos distritos. E aí exclui as minorias, como o Glauber destacou muito bem. E o coronel, o chefe local, tem chances de hegemonizar isso tudo. E a outra parte com voto geral, universal. Então o partido teria dois tipos de candidato. É uma tentativa de conciliar, fica um pouquinho mais palatável, mas eu não sei, sinceramente, se passaria, não. Porque essa é uma discussão que tem mais complexidade. No Brasil, a gente ainda não tem uma cidadania horizontal que apreenda essas questões nas suas minúcias, daí a importância de um programa como esse. E daí, na minha visão, a importância que existiria de uma Assembleia Constituinte exclusiva para votar, de debater e votar uma reforma do sistema político como um todo. Você defende essa proposta? Sim. Agora, desde que escolhida por critérios que não sejam os atuais. Senão vai ser mais do mesmo. Vai ser uma repetição da correlação de forças que já teremos no próximo Congresso Nacional. Então, já não ter o financiamento empresarial, privado, altas somas, votando a partir de propostas que as forças políticas defendem, o distrital, o proporcional, isso, aquilo, seria voto voluntário, voto obrigatório, que é outra bela discussão, seria saudável. E uma
constituinte exclusiva, ela não poderia avançar em nada além da ordem jurídico-política, mas também considero muito difícil. O que se fez na Semana da Pátria foi uma iniciativa de várias entidades, que conseguiu reunir, se não me engano, mais de 7 milhões de votos. Foi um plebiscito para ver se o povo queria um plebiscito para dizer se a reforma política devia ser realizada por uma Assembleia Constituinte ou não, pelo Congresso, que tem poderes legislativos para isso. Teve uma participação, foi um bom movimento de agitação dessa questão, dessa ideia, mas também não sou otimista a que o Congresso Nacional vá convocar uma constituinte, um plebiscito, para dizer se quer ou não a constituinte da reforma política. Então, tem chão aí pela frente. E tem uma questão central que me preocupa muito agora. Esses escândalos de corrupção e o aprofundamento das investigações, que podem pegar de A a Z, há quem fale de 70 a 100 autoridades políticas, a maioria em exercício da função, alguns já deixaram funções de parlamento ou de ministério, estariam citados como beneficiários do esquema aí das propinas na Petrobras e das grandes empreiteiras. Claro que isso tem uma base criminal e penal, que tem que ser praticada com o máximo vigor. Entretanto, isso pode gerar aquilo que o Glauber já mencionou aqui, a negação da política. E é a política, é essa disputa, são os partidos, os atuais ou outros que vinham a se constituir com mais autenticidade até, por fora do sistema estabelecido. É a política que pode ser um anteparo a essa dominação do grande capital, que controla governos praticamente no mundo inteiro, inclusive o capital financeiro, os bancos. Alguém já disse, lá na Alemanha, né? Hoje em dia os governos administram, mas os bancos centrais é que governam. Por isso essa discussão de autonomia do Banco Central, independência, tem tudo a ver também com a política. Essa proposta, Glauber, da Constituinte, Assembleia Constituinte exclusiva para tratar de uma reforma política, foi lançada pela própria presidente Dilma em meio às fortes manifestações de junho do ano passado. Mas ela não progrediu, ela inclusive sequer resistiu às pressões dos próprios aliados da presidente Dilma. Ela agora, esse ano, ela ressurgiu novamente, a própria presidente Dilma também assume, me parece, a manutenção dessa proposta, mas o Chico pondera que ele defende essa proposta, mas pelo menos a forma de escolhermos os nossos candidatos, os nossos representantes para essa Assembleia, deveria estar modificada, inibindo-se essa questão referente ao financiamento privado da campanha. Como é que você vê esse processo para se viabilizar uma reforma política profunda? A Assembleia Constituinte exclusiva para tratar do tema é um caminho? Eu considero que sim. Não falo aqui nesse momento em nome do partido, do PSB, porque essa discussão ainda está sendo travada na bancada para que a gente tenha formalização de uma opção. Mas eu considero que sim. Ou seja, a possibilidade de que a gente tenha sim, uma constituinte exclusiva, onde a gente possa discutir a reforma política, onde a gente tenha a capacidade, né, de fazer a reforma do jeito que a sociedade brasileira está esperando, eu considero que seja positiva. Considero também que houve por parte da presidente da República, da presidente Dilma, né, um acordar e um despertar para a necessidade de uma maior relação com a sociedade civil organizada e que vem em tempo. Ou seja, porque no primeiro mandato, principalmente nos primeiros anos de governo, a presidente acabou caindo numa cilada, numa armadilha, que foi aquela de que ela, como a gerenta, ou aquela que poderia ser considerada a faxineira, esse foi um nome que em determinados momentos foi dado por alguns segmentos da imprensa, e que o Planalto, né, acolheu, exatamente trazendo para a presidente da República alguns pontos em alguns segmentos, mas que era na verdade uma grande armadilha, porque única e exclusivamente gerenciando, sem que você se relacione primeiro com o parlamento. A gente sabe o quanto que é difícil o estabelecimento dessa relação com algumas lideranças políticas, mas se você não se relaciona com o parlamento,
parlamento. Se você não se relaciona com a sociedade civil organizada, ou seja, com quem então você vai se relacionar para dar sustentação às reformas que são necessárias? Então a presidente, ela teve a oportunidade sim de acordar, de um despertar para dizer, olha, se a gente tiver que avançar, principalmente no segundo mandato, essa coalizão que o governo tem para sua sustentação, aquilo que ela tem, por exemplo, numa aliança que é majoritária com o PMDB, não vai ser suficiente para a realização daquilo que a gente precisa. A gente precisa agora de um afinamento com outras forças políticas para que essas modificações, essas reformas estruturais possam ser realizadas. E necessariamente a necessidade de uma ampliação dos instrumentos de participação direta. Então, sim, sou a favor de que a gente tenha um máximo de consulta popular para a gente poder chegar, sim, a uma reforma política que seja verdadeira. E aí a gente tem que combater o argumento que vem contrário, ou seja, tem alguns iluminados que dizem o seguinte, não, ou seja, a população brasileira não vai ter a capacidade de fazer a compreensão do que é o voto distrital, o voto proporcional. E aí esses iluminados dizem o seguinte, como a população brasileira não vai ter a capacidade de fazê-lo, quem tem que fazer somos nós, ou seja, aparta o povo da possibilidade de decidir, de opinar, ou seja, inclusive do ponto de vista pedagógico, de ter uma capacidade maior do entendimento dessas questões e diz, não, essa reforma deve ser feita única e exclusivamente por nós. Quando essa tese é defendida, no final das contas, reforma nenhuma vem e não houve a possibilidade concreta do povo ter uma participação efetiva no processo de mudança. Então, sim, considero que esse é um bom instrumento para que a gente possa estar fazendo a discussão de uma reforma política verdadeira profunda no Brasil. Agora, novamente, Chico, te interrompo porque a técnica me informa que nós temos de ter um outro intervalo. Um segundinho nós já voltaremos e concluiremos aqui essa conversa importante com o deputado Glauber e com o deputado Chico a respeito da reforma política no Brasil. Dentro de instantes estaremos de volta. As reservas do pré-sal estão estimadas em 10 trilhões de dólares. Quantia suficiente para erradicar todas as mazelas do nosso país. Estamos de volta com o nosso programa Debate Brasil, hoje conversando com o deputado Glauber Braga e Chico Alencar, e o deputado Chico Alencar também, a respeito do tema da reforma política. Chico, no último bloco, o Glauber lembrou muito bem que há vozes no Congresso que de alguma maneira desacreditam na capacidade da própria população aprofundar o debate a respeito das diversas propostas constantes, nas diversas visões sobre reforma política. O que você acha disso? Isso é uma reiteração, uma confirmação de uma tradição de pensamento político brasileiro muito antigo, né? Você pensar na conspiração mineira, o pessoal tramando lá uma república em Minas Gerais no final do século XVIII, libertária, né? Mas com escravos abanando os conspiradores, você vê que o liberalismo brasileiro tem força e grandes limites. Essa é a concepção liberal conservadora vigente. A maioria dos parlamentares fala, poxa, quem foi eleito para legislar fomos nós. Nós teremos uma Câmara dos Deputados nova, que passou pelo vestibular das urnas, como se as eleições fossem democráticas, com igualdade de condições. Imagina, vai convocar outra eleição para fazer uma outra instância de decisão? Não. Quem tem que fazer a reforma política somos nós. Leia-se, quem tem que não fazer, impedir uma reforma política profunda somos nós. Essa concepção é muito forte e sensibiliza. Onde já se viu? A gente foi eleito e agora vai outorgar o principal do que nos foi delegado permanentemente por 4 anos, é delegação inquestionável, né?
A reforma política tem que discutir, inclusive, a revogabilidade de mandatos, por sinal. Mas as pessoas vão jogar muito pesado nisso. É uma concepção conservadora, que não aceita a combinação de democracia representativa com participativa, olha o povo só como eleitor, não como cidadão do cotidiano, e considera que ele não tem capacidade intelectual para discutir certos temas, por isso nem quer popularizá-los. E cabeças pensantes, até ditas progressistas, iluminadas, têm essa visão. Eu já ouvi companheiro parlamentar de viés progressista falando, poxa, que tem que ter cuidado com isso, viu o que aconteceu com a questão do desarmamento? Começamos lá, inclusive, com 63%, todo o pensamento mais avançado do Brasil, artistas, tudo apoiando, depois tomamos uma tunda, perdemos. Então, essa consciência democrática no Brasil ainda é muito limitada. Mas você defendeu a lei de iniciativa popular. Sim. A lei de iniciativa popular, uma vez obtendo o número mínimo de assinaturas, seria encaminhada ao Congresso. A ideia de uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva não esvazia a proposta de lei de iniciativa popular? Houve até uma divergência entre os líderes das duas iniciativas, que afinal se compuseram, né? Então vamos atuar nas duas frentes, porque a própria Constituinte, uma vez instalada, eleita em condições democráticas, pode e deve, com mais probabilidade de êxito, examinar a iniciativa popular de lei da OAB e da CNBB. Então, uma coisa não exclui a outra. A gente tem que atuar em todas as frentes. O que ganhar é lucro. Se o Supremo Tribunal Federal concluir ainda esse ano, o que não é pedir nada demais, eu não sei como é que os ministros que já votaram a favor da proibição do financiamento empresarial de campanhas, que são 6, se ninguém voltar atrás, porque pode também mudar de voto, mas já está garantido, na pior das hipóteses, 6-5 para o fim do financiamento empresarial de campanhas. Isso já vai ser um salto adiante muito importante para já, é o que está mais à mão. Eu acho que a nossa mobilização e dos movimentos, sobretudo, dos mais interessados na política, tem que ser nesse momento de fim de ano em torno disso. Glauber, nós estamos num momento... Desengaveta, Gilmar. Inclusive é importante lembrar isso, há uma campanha pública na internet de coleta de assinaturas, pressionando justamente o Supremo e particularmente o ministro Gilmar Mendes, para que ele libere o seu voto e o Supremo tenha condições de concluir a apreciação de uma ação de inconstitucionalidade que foi impetrada pela própria OAB, salvo engano da minha parte, e que depende, na verdade, da definição desse voto do Gilmar Mendes, que, aliás, não irá alterar, salvo se algum ministro mudar de voto, não irá alterar a decisão majoritária já consignada dentro do plenário do Supremo a favor da proibição do financiamento privado de campanha. Mas nós vivemos um momento de crise política e não podemos abstrair isso. Nós temos aí as denúncias do chamado Petrolão, as denúncias que foram feitas inicialmente por um ex-diretor da Petrobras e por um doleiro presos, e que envolve agora a cúpula, por exemplo, da maior parte das maiores empreiteiras brasileiras e, dependendo ainda de novas divulgações da Justiça, atingirá um número expressivo de autoridades políticas, conforme, inclusive, o Chico Alencar aqui já nos lembrou. Nós estamos conversando no dia 17 de novembro. Esse programa irá ao ar em dezembro. Nós não sabemos até lá quais serão os desdobramentos que esse caso terá. Mas queremos um exercício aqui da parte de vocês sobre como que é possível avaliar nesse momento as repercussões e as consequências para o mundo da política desse caso. Glauber, você acha que haverá uma ofensiva, por exemplo, contra a reeleição da presidente Dilma? Nós já observamos, inclusive, uma tentativa, denunciada, inclusive, pelo ministro da Justiça, de uma espécie de terceiro turno das eleições presidenciais. Há vozes minoritárias nas ruas, principalmente da direita, que pregam o próprio impeachment de Dilma Rousseff. Qual a sua avaliação sobre esse caso? Primeiro, essa é uma característica de uma crise, né? Ou seja, você não tem como prever
por completo todos os desdobramentos. A gente pode aqui fazer uma avaliação de preocupações e de potencialidade. Se no final dessa crise a gente tiver um fortalecimento da Petrobras, fortalecimento do controle social, o acompanhamento das políticas que são realizadas não só pela Petrobras, mas pelas outras estatais, com a participação popular nesse acompanhamento, a gente vai ter conseguido alcançar um belo objetivo. Agora, o contrário também tem os seus defensores, que são aqueles que vão dizer que exatamente isso acontece porque a Petrobras ainda tem, em determinados agentes, o seu caráter público representado. Em que então a gente precisa necessariamente, essa é a defesa que alguns fazem, do processo de privatização completa e restrita da Petrobras, porque isso é que vai fazer com que a empresa tenha eficiência administrativa com todos os interesses econômicos que estão envolvidos. Esse é o pior dos mundos. Então, primeiro, nas repercussões que tem para a própria empresa, ou seja, para a própria Petrobras. Essa, para mim, é a primeira preocupação, que esse episódio seja exatamente aquele que possa fortalecer o papel da Petrobras como estratégica para o desenvolvimento do Brasil e que deve ter um interesse público como o que vai direcionar a sua ação. Em segundo lugar, tem exatamente a relação com o próprio governo federal. Se ao mesmo tempo isso pode fortalecer uma base que diz a Presidente da República, Presidenta, é importante que nesse momento a gente precise fortalecer os instrumentos de participação direta da sociedade no controle positivo das ações da própria Petrobras. Mas, por um outro lado, eu não tenho dúvida que vão ter aqueles que vão se utilizar desse episódio para enfraquecer ainda mais e fragilizar o governo da Presidenta que se inicia. E a gente tem que ter um enorme cuidado. Ou seja, não é à toa que determinados agentes políticos, e leia-se, o PSDB nas últimas eleições, fizeram logo após o resultado e a divulgação daquilo que foi o segundo turno, o continuar do exercício da sua atividade num questionamento da legitimidade da Presidente da República para governar. E aí, primeiro, a gente pode falar sobre a ação do próprio PSDB aos tribunais superiores no que diz respeito à contestação do resultado eleitoral. A gente pode falar da forma como o PSDB montou a recepção ao senador Aécio Neves quando ele chegou no Congresso Nacional. Ou seja, a gente tem que ter muito cuidado. E aí vem uma preocupação objetiva, que é a eleição da presidência da Câmara e a eleição da presidência do Senado. Alguns defendem na rua que haja uma intervenção militar. Aqueles que têm uma posição já conservadora de direita declarada. Não acho que esse seja o caminho mais rápido para a fragilização maior, inclusive com a possibilidade do ferimento da capacidade institucional da Presidente de governar. Para mim, o caminho mais rápido para isso, e por isso a preocupação que a gente tem que ter, é a presidência da Câmara dos Deputados. Dependendo de quem seja eleito para a presidência, que quem tem a capacidade de pautar as matérias, essa eleição pode estar a serviço daqueles que não querem que a presidenta dê continuidade ao seu mandato. Espero que em dezembro, quando a gente tiver a exibição da entrevista que a gente está fazendo aqui em novembro, a gente não tenha tantos motivos para que essa preocupação seja relevante. Mas é algo que a gente tem que colocar na mesa para que a gente não possa correr o risco por aqueles que querem utilizar esse episódio não para melhorar as relações do governo com a sociedade, com o próprio parlamento, mas sim para derrubar o governo e para aqueles também que não querem melhorar a gestão da Petrobras com o caráter que ela deve ter e exatamente tem como objetivo fragilizar a Petrobras como empresa que tem uma importância estratégica no desenvolvimento do Brasil e querem, com um episódio como esse, utilizar o argumento da privatização como a solução de todos os males. A Petrobras, inclusive, adquiriu uma importância muito grande por conta da nova legislação pertinente à exploração do pré-sal. E nós sabemos muito bem que há fortes oposições dentro do país e fora do país com relação a esse novo papel da Petrobras, particularmente de operadora única do pré-sal. É evidente que esses setores irão se aproveitar de todos esses episódios para procurar desgastar ainda mais a Petrobras. Como é que você avalia
esse quadro, não no tocante somente à Petrobras, mas no tocante às consequências para o mundo político. Mas é claro que a Petrobras, como uma estatal brasileira, ainda que com o capital aberto, né, hoje em dia ela tem mais investigadores do que investidores, ela é estratégica para o país, ela é muito importante. E é evidente também que essa situação em que ela foi envolvida, que não é um raio em céu azul, não é uma invenção, aconteceu de fato. É bom lembrar que os principais denunciadores, e não sei se a essa altura de exibição do programa o Renato Duque já também se colocou nessa condição de delator premiado, mas eles são pessoas da própria Petrobras, né? Então houve uma utilização, como acontece também com fundos de pensão. É bom ver que pode surgir um escândalo daí também, mais um, de gente que trabalha contra uma empresa do porte da Petrobras. Isso é deplorável, é lamentável, é criminoso. E acaba fazendo o jogo dos privatizantes de sempre. Segundo, a própria Petrobras, infelizmente, que é uma empresa que eu supunha ter mecanismos de controle interno muito eficazes, tem profissionais seríssimos, né? O corpo técnico da Petrobras, os seus trabalhadores são admiráveis, né? Mas deixar esse esquema da propina, dos contratos, do superfaturamento e tal, prosperar esse ponto foi uma falha incrível, impressionante. A ponto dela própria está contratando no exterior empresas de fiscalização, de auditagem. Isso não tem cabimento, mas é o que coube agora. Então tudo isso é bom a gente marcar, porque eu diria que é uma gestão temerária, que faz o jogo da privatização, com esse nível de escândalos aí. Por outro lado, os efeitos políticos, né? É evidente que a Petrobras, e em especial, não a Petrobras, mas as que têm contratos milionários com a Petrobras, financiaram praticamente todo o sistema político brasileiro. O Aécio, das nove empresas investigadas, empreiteiras, ele recebeu o dinheiro grosso de 6 delas na sua campanha. Então, nessa circunstância, um impeachment da presidente Dilma, que seria o último ponto da escalada aí, fica muito difícil por uma casa, por um Congresso Nacional tão comprometido com esses interesses que estariam a comprometer a sua vitória eleitoral e o seu governo. Então fica meio empatada a situação ali. Acho remota, mas não impossível, porque afinal quem tem poder de mando, quem tem o executivo, tem mais possibilidades de se beneficiar da rede de corrupção. Então, ainda que se fale, como já surgiu aí nesses vazamentos meio seletivos, o nome do falecido deputado e senador Sérgio Guerra, presidente do PSDB, o próprio Paulo Roberto Costa teria falado isso. Também é algo interessante ver como a grande mídia ela é parcial. Sérgio Machado, ex-presidente da Transpetro, uma subsidiária importantíssima da Petrobras, que renunciou agora. Ele foi durante anos e anos um dos líderes mais importantes do PSDB. Ninguém fala isso, só fala que foi indicado pelo Renan, que é do PMDB. Ele foi senador do PSDB, foi deputado constituinte, foi líder do governo Fernando Henrique. Como é que foi para o PSDB? Brigou lá, questão local, distrital, com o Tarso Gereissati, ele é do Ceará também, queria ser candidato ao governo, o Tarso não queria, e aí ele foi para o PMDB para disputar a eleição para o Ceará. Então ele é um homem com histórico dentro do PSDB e isso ninguém fala. Então a salvação, entre aspas, da Dilma é que os outros também, os seus opositores conservadores, se lambuzaram muito. Por isso eu digo, é preciso constituir uma mesa de diálogo entre as forças independentes, vivas, que têm uma dimensão do interesse público no Brasil, com parlamentares dos partidos que se dispuserem a se conformar em torno de um ideário básico, com os juízes sérios, honestos, com o Ministério Público e com os movimentos sociais, por terra, trabalho, reforma agrária, participação popular.
Se a gente não criar um núcleo, não for constituindo, isso não é da noite para o dia, de defesa da República e da democracia, pode dar confusão. Glauber, finalizando, nós temos muito pouco tempo, mas eu peço uma breve colocação a respeito do seguinte. Não somente a Dilma, me parece, está com um problema muito sério pela frente, ela está montando seu ministério em meio a essas denúncias gravíssimas, mas o próprio Congresso se defronta com uma situação muito delicada. Haverá a eleição das mesas diretoras, tanto do Senado quanto da Câmara. É possível fazê-la em meio a tantas dúvidas com relação a boa parte dos parlamentares? Fazê-la, tem que fazê-la, né? Até porque para o início da legislatura, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal precisam de direção dos seus trabalhos. Então, não há alternativa. Necessariamente se tem que fazer eleição para dizer quem vai presidir a Câmara dos Deputados, quem vai ser a mesa diretora e quem vai presidir o Senado Federal. Que a gente consiga fazer isso exatamente com a responsabilidade de colocar no exercício dessas tarefas e funções aqueles que possam conduzir a casa da melhor maneira possível. Ou seja, esse é o desafio, não é deixar de fazer, é como fazer. Chico, para esse exercício seria importante sabermos logo o nome desses políticos envolvidos, não é? Eu cogitei até a gente fazer um ofício ao Teori Zavascki e ao Janot, Procurador-Geral da República. O Teori é o relator dos casos de foro, prerrogativo de foro privilegiado, como se diz comumente, das autoridades políticas, inclusive congressistas, citados, mencionados na Operação Lava Jato. Então, que eles nos revelem isso. Não é condenação, é apenas uma informação importante para a gente escolher bem. Eu quero ter o meu direito de voto na mesa diretora da Câmara muito bem praticado. Sob suspeita vai ser difícil. E a Dilma, essa então está mais enrolada ainda. Ela vai escolher ministro da cota do PMDB, não sei o que. E se escolhe amanhã, o cara já está com o nomezinho lá no pelourinho. Vai ter que não dar posse, quer dizer, o cara quase foi ministro. Pode ter essa nova configuração, ministro quase. Chico Alencar, Glauber Braga, muito obrigado pela participação de vocês no programa Debate Brasil. Eu agradeço aos nossos telespectadores e, principalmente, esperamos que o Brasil se encontre com o seu melhor momento e supere essa grave crise que estamos passando. Muito obrigado a todos.